Vamos para o final do capítulo 11, focado em falar da geração de Sem, do versículo 10 ao versículo 26, diz assim, ó. Vou dividir essa aula em 6, tá? Bem simples, rápido, só a divisão mesmo. A geração de Sem, do 10 ao 26. O foco na descendência de Terá, 27. Os irmãos de Abraão, 28 e 29. Quem é Sara, versículo 30. Saída de Terá para Arã, versículo 31. E a morte de Terá, versículo 32. Tá bom? Então, primeira sessão aí. São essa geração de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e depois que gerou Arfaxade, viveu 100, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá, e depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, e gerou filhas e filhos. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos, gerou a Reu, e depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, gerou a Serug, e depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos, gerou a Naor, e depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá, e depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então Sem saiu da arca junto com seus irmãos, junto com seu pai, gerou a Arfaxade, depois 2 anos após o fim do dilúvio, e morreu com 500 anos. Então, lembra o que Deus tinha prometido antes de mandar o dilúvio? Lembra o que Deus prometeu? Que ele ia fazer com a humanidade? O que ele ia fazer com a humanidade? Ele falou, antes de mandar o dilúvio, ele falou que ia mandar uma condenação sobre a humanidade além do dilúvio. Que ele ia mudar o modo de tratar a humanidade. O que ele falou que ia fazer? Não. Deus falou que ia mandar o dilúvio. Além do dilúvio, ele falou, eu me arrependo do modo de tratar o homem, e eu vou fazer ele viver tantos anos. 120, dona Natália. Por que o homem está vivendo até 438? Deus cumpriu o que ele falou, tá, gente? É que Deus foi fazendo de modo progressivo. Obrigado, essa é a palavra. Progressivo, escalonado. Olha, eu não vou dos 500 para os 120. Não, 500. Aí você vai ver Arfaxade vivendo 400 anos. Você vai ver Salá 2 gerações vivendo 400, 3 gerações vivendo 400 anos, até Éber. Depois você vê Peleg, baixa bem. Então, 100 viveu até 500. As gerações até 400. Depois você vê já a partir de Peleg vivendo 200 anos só. Então você vai vendo esse decréscimo. Então você pega Peleg, por exemplo, que viveu até os 239 anos, ele morreu primeiro que o pai, que o avô e provavelmente que o bisavô. Éber, Salá e provavelmente Arfaxade ainda estavam vivos quando Peleg morreu, aos 239 anos. Serug também vive até os 230 anos. Naor já baixa mais e vem para 148 anos. Então você vê 100 com 500, começa a progredir essa diminuição no tempo de vida, até que Naor vem com 148, Abraão vive 180 e poucos, mas depois você já pega aí até Moisés, 100 e alguma coisa. Moisés tinha 120 anos quando morreu, já cumpriu aí o que Deus mandou. Hoje a gente não chega, se chegar no 100 a gente acha que é abençoado. Naquela época, com 100 anos, Abraão estava fazendo filho. E Abraão era novo.
Porque Noé, com 500 anos, estava fazendo 3 filhos. Então, Deus muda o tratamento com o homem nisso. Olha, antes ele dava muita vida ao homem. Só que o homem com muita vida peca demais. Então Deus diminui o tempo do homem para você pecar menos. Claro que agora você morre mais cedo também por conta disso, mas você vai para junto do Pai mais cedo também. Então, ao mesmo tempo que é um juízo, a gente pode entender como graça de Deus sobre as nossas vidas essa diminuição do tempo. E aí gera Terá, com 70 anos, tem Abraão, Naor e Arã. E estavam vivos ainda Naor, que é o pai de Terá, Serug, que é avô de Terá, Reu, que é bisavô de Terá, Peleg, que é tataravô de Terá, e Éber, que era, não sei nem o que é depois de tataravô. Éber ainda estava vivo na época que Abraão nasceu. Então você vê aí que é a última vez que isso vai acontecer, a não ser que nós tenhamos o seu João, que o seu João já está passando o Éber aí na linhagem dele, já é tataravô, daqui a pouco já não sei mais o que. Então, mas a maioria não é igual ao seu João, então a gente para aí com avô, bisavô, no máximo bisavô. Certo, irmãos? Gênesis 5, então, tem uma genealogia apresentada, Gênesis 11 também. Eles apresentam aí quem criou, quem nasceu de quem. E a conta fica, então, que Adão é o primeiro, Sem é o 10º depois de Adão, ou melhor, depois de Sete. Então, Adão, Sete, Enoque, Quenã, e aí de todo mundo, até chegar em Adão. Noé é o 10º, Sem é o 11º, Éber é o 14º, Abraão é o 20º. Lembra que eu falei um pouquinho dos números, quando eu estava tratando de descendente e tudo mais? Mateus faz algo parecido, quando ele fala lá, olha, porque de não sei quem até não sei quem, 14 gerações. De não sei quem até não sei quem, 14 gerações. Isso é importante para Mateus, porque é importante para o povo de Deus. Vamos lá. O 14º depois de Adão é Éber, e Éber vai ser o famoso patriarca aqui da família. E depois de Abraão é o 20º. Então, se você olhar bem, o 7 sempre vai dar aquela ideia de completude. Então, lembra, o 7º depois de Caim era Enoque? Não, era Pergunta, era? Lameque. Que era para mostrar como descendência era ruim. E o 7º depois de Sem era Enoque, que era para mostrar como o povo de Deus andava com Deus, igual Enoque. Aqui, o 7 vezes 3 dá 21, mostra a ideia de o descendente perfeito, assim se a gente pode dizer, o esperado, a completude da descendência. Por isso que o foco, a partir de agora, vai ser no descendente que vem de Abraão. Esse é o descendente da promessa. É desse aqui que o resto vem. É desse aqui que é o descendente, o 21º. Ele é a raiz do restante. Então, por isso que traz essa genealogia toda. Então, Moisés não está só querendo contar, olha filho, você veio daqui. Não, Moisés está querendo deixar claro para o povo, olha, os nossos pais são esses daqui. E de modo espiritual, meus irmãos, Abraão é nosso pai também. Isaac é nosso pai. Jacó é nosso pai também. Ainda que não pela carne, mas pelas promessas e pela fé, a gente é filho de Abraão. Certo? Então, essa é a descendência de Sem, é para mostrar até onde chega, para mostrar que é em Abraão que começa
e de Abraão começa a busca pelo descendente perfeito, aí, o descendente esperado, e vai ser a partir de Abraão que a descendência da mulher começa a ganhar forma, se transformar numa nação, nação de Israel, onde Deus entrega as promessas. Essa nação depois rejeita o Cristo, e aí essas promessas se expandem também aos gentios. Mas, se você lembrar bem, a Jesus, quando veio, não veio para gentios, ele veio para os filhos da casa do Pai, os filhos de Deus, que eram os israelitas naquele período, mas por conta da rejeição deles ao Cristo enviado, ao Filho de Deus, então Deus manda para os gentios e fala, ó, vamos para o resto agora. Certo? Então, 27 começa essa nova sessão que vai até longe aqui, vai até o capítulo 25, eu acho, se não mais, que fala da descendência de Abraão. Ou melhor, fala da descendência de Terá com foco em Abraão. Então, o protagonista da história vai ser Abraão. Só que ele está falando tecnicamente da descendência de Terá, por isso que o nome da sessão é Descendente de Terá, mas o foco é em Abraão. Então são estas as gerações de Terá, verso 27, Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Então Moisés agora fala sobre os descendentes de Terá, com foco em Abrão, mas ele fala um pouco do filho de Arã, citando aí Ló, sobrinho de Abrão, que a gente vai ver depois, vai com o tio para a terra prometida. Do verso 28 ao 29, a gente tem os irmãos de Abrão. Então, morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Então, a Bíblia diz que Arã morreu na terra do seu nascimento, depois de ter gerado Ló, depois de ter gerado Milca e Isca. Isso? Não. Arã gerou Ló. Isso. Arã gerou Ló e mais uma filha. A filha dele casou com o tio, que é Naor, e foi pai de Milca e de Isca. Então, essa é a ideia aí do versículo 29. Ur era o local de habitação de toda a família de Abraão, e talvez todos tenham nascido lá, e não somente Arã. Então, provavelmente, todos nasceram em Ur dos Caldeus. Os caldeus foram uma antiga civilização na região da Mesopotâmia, ali onde hoje fica o Iraque. E nessa época, que é a época que os irmãos estudaram bem em geografia, lembram bem, que é a idade do bronze, 2000 anos antes de Cristo, eles eles começaram a se desenvolver. Eles se desenvolveram em muitas áreas, não só no manejo com bronze, mas em astronomia, matemática, literatura, e também o império deles cresceu, ao ponto de que em 500, 600 antes de Cristo, esse império ficou conhecido como Império Grandioso, e a gente conhece pelo nome, que é Babilônia. Então, Nabucodonosor II foi o mais famoso rei da Babilônia. Governou aí entre 605 e 562, conquistou Jerusalém, levou Daniel cativo, aquela história toda, fez o Jardim Suspenso lá, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, tudo isso na Babilônia, que é dos caldeus. A origem deles é origem caldeia aí. Só que é importante dizer uma coisa, Ur dos Caldeus, ou melhor, os caldeus em si, eles não existiam na época de Abraão. Eles existem na época de Moisés. Os caldeus não existiam em 2000 antes de Cristo. Os caldeus existiam em 1500 antes de Cristo. Quando Moisés escreve, provavelmente, ou se não, depois alguém acrescenta lá que é Ur dos Caldeus para ficar fácil de identificar. Não existia os caldeus na época de Abraão, isso a história conta. O que existia eram os sumérios.
Então, o povo na época que controlava lá Ur era os sumérios, e depois os caldeus assumem essa região. Então, provavelmente na época de Abraão, Ur não era Ur dos caldeus. Ur era Ur, uma cidade dos sumérios. Talvez na época de Moisés, se não só depois, alguém quis deixar claro qual Ur que se estava falando e colocou Ur, a cidade dos caldeus. Ur dos caldeus. Para ficar claro de qual Ur ele estava vindo. Então, na época de Abraão, Abraão não conviveu com os caldeus. Abraão conviveu com os sumérios em Ur, que depois se tornou a cidade dos caldeus. E é por isso que está Ur dos caldeus, mas se você pegar a história dos caldeus, você vai ver que eles não existiam naquela época. Então a Bíblia não está errada, tá? A Bíblia só deixa lá quem escreveu depois, dizendo, olha, a Ur de qual ele saiu é a Ur que nós hoje conhecemos como Ur dos caldeus. É basicamente assim, olha, se alguém nasceu em São Vicente há 100 anos atrás, mais especificamente aqui, no livro de história vai estar que ele nasceu em São Vicente. Se ele nasceu aqui há 100 anos atrás, ele nasceu em São Vicente. Mas como eu já passei 100 anos, eu estou escrevendo, eu posso escrever e falar assim, olha, porque ele nasceu na cidade de Praia Grande. Porque hoje é Praia Grande. Há 100 anos atrás, era São Vicente. Então, quando viveu Abraão, não é a mesma época da escrita do livro. Lembra disso. Passou aí mais de 500 anos entre Abraão e Moisés. 500 anos, meus irmãos, para você ter uma ideia, é o período que o Brasil foi descoberto. Volta a 500 anos atrás e chama aqui de Portugal. Fala assim, não, porque lá na cidade de São Vicente, terra de Portugal, porque aqui era uma capitania, fala, não, capitania de Portugal em São Vicente, na terra. Aí depois você vai lá e fala assim, não, porque em Praia Grande do Brasil, olha como mudou tudo em 500 anos. Então, para a pessoa entender, aí ele coloca Ur dos caldeus aí, para ficar mais fácil. Então, nessa terra próspera, que era uma terra muito próspera, Abraão e Naor tomaram mulheres. Abraão tomou Sarai, Naor tomou Milcá, filha de seu irmão, Arã, como sua mulher. A mulher de Abraão é Sarai, verso 30, diz assim, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, olha a ênfase que a Bíblia traz. Ele não está falando que Sarai era bonita, ele não está falando que Sarai era Sarai, né? Depois Deus muda o nome dela para Sara, mas a Bíblia não apresenta a Sara como a mulher mais bonita do planeta, como depois fala disso, que ela era uma senhora formosa. A Bíblia não apresenta ela como nada disso. A Bíblia apresenta ela como Sarai, a mulher que não tem filhos. É a mulher que é estéril. Por que isso é importante? Porque a descendência é o foco aqui. O foco aqui é falar do descendente de Abraão. Só que Abraão é casado com uma mulher que não pode ter filhos. E Deus fala para Abraão depois que é dela que vai ter filho. Por isso que ela dá aquela risadinha lá e Deus fica bravo com ela. Porque ela não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. Essa é a mulher de Abraão. A gente vai ver a partir de semana que vem que essa mulher recebe a promessa que dela vai ter um filho. Comparativamente falando, algo maior que isso é só você chegar para uma virgem e falar assim, filha, você está grávida. Falar para o mistério que ela vai ter filho é um milagre. Um milagre maior que esse é só uma virgem ter filho, por motivos óbvios que os irmãos sabem. Então, isso mostra como Deus, desde o começo, foi o responsável pela criação, pela eleição e pela preservação do povo dele. A gente não vive por si mesmos. Se
foi Deus quem te trouxe aqui. Isso é importante dizer. Deus quis que você estivesse aqui. Deus te trouxe até aqui. Deus cuidou de tudo para que você estivesse aqui. Um cuidado maior do que você pode imaginar. Porque vamos suponha aí, que o tataravô que você não conheceu decidisse não ter um filho, e foi seu bisavô. Você não estava aqui já, acabou a sua história ali, nesse momento. Então, Deus cuida, não de uma maneira natural até, mas de uma maneira sobrenatural, inclusive, olhando e falando assim, ó, eu escolhi essas pessoas aqui, então eu vou fazer acontecer. Lembra, a sua eleição não foi no dia que você nasceu. A sua eleição foi no dia que, na eternidade, Deus falou. Deus botou seu nome lá. Falou assim, ó, e botou o nome de muita gente que nem nasceu ainda, tá? Falou assim, ó, fulano lá está eleito. Ah, eu escolhi fulano, quero que ele seja meu povo. Agora eu preciso fazer ele nascer do meu povo. E aí ele cuidou de cada etapa, desde o momento que ele falou, haja luz, até hoje, para que você estivesse aqui. Nada foi por acaso, nada foi sem querer. Tudo que aconteceu na sua vida, aconteceu porque Deus que você estivesse aqui hoje. Aqui agora. Então, a gente tem que ter essa noção de que Deus, quando nos escolhe, Ele faz com que a gente esteja aqui. Mesmo que coisas impossíveis sejam impossíveis aos homens, Ele quer, então Ele faz. Olha, Abraão, é de você que vai sair o descendente. Impossível, é impossível. O texto está falando, é impossível. É impossível porque a mulher não tem filho, não podia ter filho. Mas Deus vai fazer. E Deus dá o descendente, Isaac. E aí você pega Isaac, mesmo problema, a mulher dele também não pode ter filho. Deus faz ter filho. Você pega depois Jacó é enganado. E a mulher de Jacó que ele recebe por engano é a mulher que carrega a descendência depois até Jesus Cristo. Então, nada acontece por acaso. A gente vai ver isso com calma. Nada aconteceu, nada vai acontecer por acaso. E, por fim, versículo 31, a gente acha que foi Abraão que saiu de Ur dos Caldeus e chegou na Terra Prometida. A gente acha que Deus falou com ele largou Ur dos Caldeus e foi até Canaã. Mas o texto diz, no versículo 31, que Terá tomou Abraão seu filho, Aló, filho de Arã já tinha morrido, e Sarai, sua nora, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, que é a terra prometida. Mas eles foram até Arã e ficaram em Arã. Então, Terá já queria ir para a terra prometida. Eles pararam ao norte da terra prometida, em Arã, que era uma região da Síria. E depois Deus chama eles daquele lugar para eles continuarem o trajeto até a terra prometida, lá se estabelecerem. E você vai ver que Abraão, mesmo recebendo a promessa da terra, ele não habita na terra. Ele é um nômade. Lembra que eu falei que a descendência de Sem era uma descendência de nômades? Então você vai ver ele vindo para Canaã, indo para o Egito, voltando para Canaã, falando com não sei que rei, indo para Canaã de novo, subindo, descendo toda hora, porque assim era a vida deles, de nômades. Então, eles saem de Ur dos Caldeus, vão para Terã, vão para Arã, de Arã, Deus chama Abraão, e aí, quando chama Abraão, Deus já chama Ló também. Ou melhor, Deus chama Abraão leva já o sobrinho junto, o sobrinho já está fazendo parte da caminhada aí. Isso explica também porque ele levou o sobrinho, tá? A gente vai falar com calma isso depois, semana que vem, mas a gente fica assim, por que Abraão foi lá e levou o sobrinho? Será só para sair para a terra, ele e a esposa? Por que ele saiu de Ur e levou o sobrinho? Porque não saiu de Ur, ele saiu de Arã, o sobrinho estava junto.
Então, eles migraram juntos até Harã, o pai se estabeleceu lá, provavelmente eles migraram juntos até a terra prometida para se estabelecer lá, e depois Ló se estabelece num lugar, Abrão se estabelece no outro. Certo? E Harã morreu, Terá morreu aos 205 anos. Pouco depois, tá? Pouco depois de Abraão ter Ismael e Isaque. Então ele chegou a ver os netos, Ismael, que é o primogênito, Isaque, que é o filho da promessa. Certo, irmãos? Então hoje era mais light, mais tranquilo, mais sossegado, mais genealogia. Você vê que dá para estudar genealogia, não é só para você pegar no sono. Genealogia não é só remédio contra insônia, é também fonte de autoridade do texto bíblico. Então, meus irmãos, semana que vem nós começamos agora a segunda sessão do texto de Gênesis. Talvez a sessão onde Moisés queria chegar mesmo e chegou, e queria dar ênfase, por isso que é a maior sessão. Então você pega aí, apesar de ser metade do texto aqui, basicamente, a divisão em 2 vai até o 2, mas não é a metade, tem 50 capítulos Gênesis. Mas aqui, a partir de agora, é que ele começa a focar em explicar a gênese do povo de Deus, o começo do povo de Deus, dos filhos da promessa de Israel, a nação prometida por Deus.